bom que você está aqui. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119, versículo 162. Ó, irmãos, nós oramos pela pastora Rosinha, oramos pela Rose que viajou, oramos pela Lili também que viajou. Já voltou todo mundo, graças a Deus. Todo mundo foi e voltou na paz do Senhor. Salmos 119, versículo 162. Eu estou usando a nova Almeida atualizada. Eu tentei olhar em várias versões como esse versículo está escrito. Está escrito assim: alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes tesouros. E aí eu fui olhar na linguagem de hoje, NTLH, diz assim: como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Quem tem uma versão diferente aí? Fala bem alto aí para eu ouvir. Amém? É a mesma, como folgo, eu me alegro, como quem acha um grande despojo. Despojo, irmãos, é quando tem uma batalha e conquista a cidade, aí quem ganhou vai lá e pega toda a riqueza da cidade, principalmente as armas e os tesouros, né? Alguém tem mais alguma versão diferente? Não? Então vamos lá. Incline a sua cabeça e peça ao Espírito Santo para falar com você. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir o Senhor. Nós nos reunimos neste lugar em torno da Tua palavra para ouvir do Senhor. Fala conosco, clareia, traz luz ao nosso entendimento. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a opressão, tudo que perturba, vai embora agora em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, e muda a nossa vida para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, esse versículo já tem uns 2 meses que novamente ele está bradando no meu coração. Quem aqui é crente há mais de 2 anos? Né? Não vou perguntar quantos anos não, porque senão, né, revela muita coisa a nosso respeito. Neste tempo que você anda com Jesus, tem acontecido milagre na sua vida? Promessas que o Senhor te fez têm se cumprido? Promessas que estão nas Escrituras cumprem na sua vida? Eu até parei ali para falar com a pastora Maura, que há um tempo atrás, isso já deve ter mais de 1 ano, eu encontrei com ela no centro de oração e falei assim: não, Maura, que o Senhor fale com você. Aí ela falou assim: pastora, eu não quero que Deus fale, eu quero que Ele cumpra, porque falar Ele tem falado, agora eu estou querendo viver o que Ele já falou. Irmãos, eu não esqueci aquilo, porque ela foi muito autêntica, muito sincera. Na hora eu fiquei assim, depois eu fui pensar: meu Deus, eu estou pior do que ela, porque ela pelo menos expressou: Senhor, já entendi, o Senhor já falou, já estou sabendo, mas e aí? Não sei se isso acontece com você. E acho que foi semana passada, né, Márcia, que nós fomos atender uma irmã no refúgio. Irmãos, eu saí do protocolo, porque eu passei a noite inteira pensando nesse versículo: alegro-me nas tuas promessas como alguém que encontra um grande tesouro. E eu fiquei preocupada, eu fiquei muito preocupada. A gente foi atender aquela pessoa e aquela pessoa estava azeda com Deus, e para piorar, não conhecia nada das promessas do Senhor. Eu fiquei brava, irmãos, mas né, pastor tem que manter a calma, tem que engolir em seco, mas ministrei a palavra do Senhor sobre ela, e fui pensar sobre este assunto. Nós estamos em um tempo que todo mundo está insatisfeito. Os psicólogos de plantão podem me ajudar.
Ninguém está satisfeito com o que tem. Ninguém está satisfeito com o que é. Ninguém está satisfeito com o que faz. É uma insatisfação que está todo mundo mal-humorado e qualquer coisa, estou deprimido, estou acabado, debulha-se em lágrimas. Uma formiga que sobe no pé da pessoa, o mundo acabou. Um pãozinho que não tem para comer, é o fim do mundo. Meu Deus do céu. E é uma choradeira sem fim. A gente que é pastor é que tem que aguentar. Pastor, Deus me esqueceu. E eu lembrei que tem um salmista que fala assim: Deus se esqueceu, virou o seu rosto. Irmãos, isso tem acontecido com você? Você tem aberto a sua boca grande, cheia de dente, para reclamar? Ajuda mesmo, Jesus, socorre. E aí, irmãos, eu vou ter que voltar lá nos básicos da escola dominical, para trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lá naquele básico, a gente anda com Jesus, fica velho andando com Jesus e não muda. Fica velho ranzinza e não muda. Então eu quero te lembrar algumas coisas. Está afim? Você está afim? Então presta atenção. Olha lá, ó. O Senhor nosso Deus, Ele se relaciona conosco da seguinte forma. Primeiro, Ele se revela a nós. O pastor Silas usa a seguinte frase: Deus invade a história do homem. Quem aqui já teve a sua história invadida pelo Senhor Jesus? Um dia que você estava perdido, um dia que você estava desesperançado, um dia que a sua vida estava para ter fim, Deus veio ao seu encontro e se revelou. Se revelar, irmão, é como se tivesse um quarto escuro e de repente acende uma luz e você vê a salvação. E a salvação é o Senhor. Deus se revela a nós através da sua palavra. Ele fala conosco. E é muito interessante que a maneira de Deus se revelar a nós é através de promessas. Fala comigo, promessas. Não, irmãos, agora você vai falar como crente. Promessas. Larga de ser frouxo, porque hoje Jesus vai te renovar. Ele se revela a nós fazendo promessas. Quando a gente encontra com Jesus, a gente recebe a promessa do perdão do pecado. Recebe ou não recebe? Recebe a promessa do novo nascimento, de um novo coração, do Espírito Santo, da vida eterna. Agora você é filho de Deus, aleluia. E são promessas que dizem respeito a uma mudança de vida agora e futura, correto? E aí você entrega a sua vida para Jesus e começa a andar com Jesus e começa a experimentar. Tem uma promessa que Jesus nos fez, que às vezes a gente negligencia ela, mas é uma promessa. Deixo-vos Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Isso é promessa. Quem tem vivido essa promessa aqui? Então, irmão, já tem motivo de você dar muito glória. A paz do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Mas tem mais, Ele nos fez promessa da sua presença. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Oh, aleluia. Ele nos fez promessa: não vos deixarei órfãos, darei a vocês outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará com você, porque Ele habitará em você. Aleluia. São maravilhosas promessas, irmãos, e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Cumpre ou não cumpre? Beleza. Mas aí tem mais coisas. Eu só estou citando algumas aqui. Deus tem planos e propósitos. O que é isso? Deus criou na criação
Deus criou o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Então Deus criou o sol com propósito, criou a lua e as estrelas com propósito. E detalhe, desde a criação, o sol cumpre o seu propósito. Cumpre ou não cumpre? A lua cumpre o seu propósito. Não cumpre? Irmãos, quantos bilhões de anos que tem dia e noite e tem tudo na hora certa? Sabe por que que isso é assim? Porque está escrito que o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Aleluia! Irmãos, tem dia, tem noite. Fala comigo assim, tem dia e tem noite. Fala para quem está perto de você, tem dia e tem noite. Sabe o que que isso significa? Que Deus estabeleceu dia e noite e nada vai passar do dia ou da noite. A noite não dura eternamente, o dia também não dura eternamente. Há tempo para o dia e há tempo para a noite. Mas pastora, por que você está falando isso? Irmão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Irmãos, o dia pode parecer o pior dia, mas vai chegar o momento que vai ter a virada do dia para a noite, e o Senhor vai te dar descanso durante a noite, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Irmãos, o estabelecimento de dias, de horários, traz para nós segurança de dias, semanas, meses, anos e estações. O inverno não dura para sempre, aleluia. O inverno não dura para sempre. O outono, o tempo das folhas que caem, não dura para sempre, porque a primavera está chegando, aleluia. É a estação de novidades. Irmãos, e desde a criação até hoje, o Senhor mantém tudo isso funcionando. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas por que que eu estou falando isso? Porque Deus, quando cria, quando faz, quando estabelece, Ele sustenta, e nada foge ao controle dEle. Se assim é na natureza, Deus também, Ele tem planos, e os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não se abortam. Os planos de Deus não são frustrados. Aleluia! Porque aquele que sustenta o sol, as estrelas, o dia, a noite, as estações, Ele sustenta também o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Aleluia! Irmãos, e eu quero dar alguns exemplos na palavra de Deus a respeito do Deus que tem planos, e Ele trabalha para cumprir estes planos. Abre um parênteses. Quando Deus entra na nossa história e se revela a nós e nos faz promessas, Ele também nos convida a participar do seu plano. Vou falar de novo. Vamos ver se você prestou atenção. Quando Deus entra na nossa vida e na nossa história, Ele nos faz promessas. E Ele nos convida a participar dos seus planos. Presta atenção. Eu quero ver se você vai continuar dando glória. Porque de quem que é o plano? De quem que é o plano? Então a ideia é de quem? O roteiro é de quem? E o modo? E o tempo? Você está reclamando de quê? Você entregou a sua vida para Jesus? Espera aí, eu vou chegar nessa parte. Primeiro Ele nos convida. E aí, irmãos, eu quero mostrar aqui, biblicamente, algumas pessoas que aceitaram esse convite. A Bíblia fala que com o advento da queda do homem, lá em Gênesis,
3, Adão e Eva foram convidados a participar do plano de Deus. Foram ou não foram? Cresça, multiplique, enche a terra, né, domine, sujeite e tal. Mas aí veio a queda. O homem caiu em pecado, o ser humano caiu em pecado. Mas aí, no meio daquela confusão, o Senhor foi corrigir Adão e Eva, deu palavras de correção, mas Ele deu uma palavra profética, uma promessa. Está lá em Gênesis 3:15. Está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, o que o Senhor estava falando? Olha, maldita é a terra por causa do homem, a mulher vai ter dores quando tiver filhos, o homem vai ter que trabalhar e tal. Mas o Senhor fez uma promessa: olha, a mulher vai ter um filho vai nascer com poder para pisar a cabeça de Satanás. Irmãos, o que isso quer dizer? Deus estava convidando o gênero humano, masculino e feminino, a participarem deste plano. Da semente da mulher vai nascer um. E quem acreditou naquilo se engajou no plano de Deus. E aí, irmão, se você vai lendo a Bíblia, Caim matou Abel, depois vem a questão lá do dilúvio, com a corrupção do gênero humano, mas Deus faz uma aliança com Noé, e aí a história vai discorrendo, e de repente, Deus se revela a um homem chamado Abrão. Lá em Ur dos Caldeus, Deus fala assim: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E aí, irmãos, olha só: de você eu farei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Está em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Irmãos, olha que legal. O cara nunca tinha ouvido falar do Deus invisível. O Deus invisível fala com ele, ele acreditou e partiu. Ele aceitou participar do plano de Deus. Quem conhece a história do Abraão aqui? Irmãos, é uma história linda. O Abraão, ou ele é doido, ou ele é muito crente, porque ele acreditou, e por acreditar ele se tornou um participante do plano eterno de Deus para a salvação de toda a terra. Irmãos, e aquele homem foi e começou a andar com Deus, e Deus prometeu que ele ia ter um filho. A gente sabe da história, né, irmãos? Levou 25 anos para o menino nascer. E o menino nasceu de uma maneira impossível. Mas tem um episódio que está lá em Gênesis 15, de 1 a 6, que eu quero ler com os irmãos. Porque para viver o plano de Deus, Abraão teve que esperar. E, irmãos, esperar é um trem que a gente não sabe fazer. Principalmente na modernidade nossa, que a gente liga e pede a comida. Na nossa modernidade, que a gente só fala com a inteligência artificial e ela faz tudo, a gente nem precisa pensar. O nosso Deus não trabalha assim. Olha aqui para mim. Cuidado se você entrar em aliança com Deus, porque Deus não trabalha como o mundo trabalha. Deus não é fast food, Deus não é delivery. Ele é Deus que cria as coisas, aleluia. Ele cria e Ele faz, Ele tem processos. Deus criou semente, a semente tem que cair no chão, tem que ter o tempo dela eclodir lá dentro da terra, e brotinho, e o trem crescer, irmãos, e até dar fruto, leva tempo. Esse é o Deus que você serve. Você está afim?
O amém já foi fraquinho, mas vamos lá no Gênesis 15, que tem um negócio muito interessante aqui. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo, e eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este servo não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Aleluia. Irmãos, esse texto tem uns negócios interessantes. Quando você lê o texto, você percebe que o Abraão estava dentro da sua tenda, e provavelmente ele estava aborrecido, porque a primeira coisa que o Senhor fala com ele é: não tenha medo. Irmãos, o Abrão já estava velho, a esposa dele já estava avançada em idade, ela já era estéril desde jovem, e já tinha passado o tempo de poder gerar filhos. A situação não estava bonita, e o Abraão não via, sabe esse negócio que a gente tem, que a gente quer ver o trem acontecendo? O Abraão não via nenhuma possibilidade de alguma coisa acontecer. Aí ele traçou um plano. Qual era o plano? O meu servo criado na minha casa, esse será o meu herdeiro. Era o recurso que ele tinha. E aí é muito legal, irmãos, que o Senhor fala com ele: olha, eu sou o seu escudo, o seu grande galardão, ou a sua grande recompensa. Irmãos, para e pensa. O Deus do céu, Criador de todas as coisas, estava falando: eu sou a sua recompensa. Aí ele veio assim: Senhor, estou interessado. Não, eu estou querendo um filho. O Senhor me prometeu, o Senhor não me deu. Cadê? Irmãos, eu fiquei preocupado com esse negócio. Qual o grau de importância que nós damos à promessa de Deus para a nossa vida? Qual o grau de importância que você dá àquilo que Deus fala com você? Irmãos, o Abraão estava aborrecido. E eu vou contar para os irmãos, eu acho que 99% da população da terra, da humanidade, fica aborrecida, porque não tem aquilo que quer. Mas Deus quer lhe dar algo superior, Ele quer dar Ele mesmo para você. Mas aí, irmãos, a gente às vezes se comporta igual a Abraão: Senhor, não é por nada não, o que eu estou querendo é um menino, um filho. Ter o Senhor como a minha recompensa. E aí, irmãos, Deus faz um negócio muito legal. O Senhor fala assim: Abraão, sai desse quarto escuro, sai desse cantinho, vão ali fora, olha para cima. Tá. E aqui tem um negócio legal, irmãos. Quando a gente está aborrecido, como é que a gente anda? Na minha terra, quando a criança fica assim, eles falam que está com a espinhela caída, não é? Vocês já ouviram isso? Lá em Minas, falam: o menino está aguado, está com a muleira mole, está aborrecido, não quer comer e tal. Assim estava Abraão, e o Senhor falou duas coisas com ele. Primeiro, sai desse lugar de tristeza e olha para cima. Olha para cima. Conte as estrelas, se é que você pode contar. Lembra lá que eu falei que o Senhor criou as estrelas com um propósito? Eu acho que Deus criou as estrelas, irmão, para a gente olhar para cima e lembrar que Ele é Deus, que Ele cria, que Ele sustenta, que Ele mantém, aleluia, que Ele faz coisas maravilhosas. E o Senhor reafirmou a promessa.
olha para cima. Se você puder contar, conte. Assim será a sua descendência. Irmãos, e a Bíblia diz que Abraão simplesmente creu. Ele acreditou. E isso foi imputado a ele como justiça. E aí, irmãos, o Abraão teve o Ismael, mas o Senhor mandou ele deitar o Ismael fora, né, com a Agar, que também se tornou uma grande nação. Mas ele teve o Isaac. E o Isaac teve Esaú e Jacó, certo? E Abraão morreu vendo só os seus netos. Isso é numeroso? Isso é grande descendência? Não é para você que não é crente. Não é para você que não tem fé. Não é para você que não tem os olhos abertos. Porque Deus deu a Abraão muitos e muitos e muitos filhos. Olha aqui os descendentes de Abraão, aqueles que vivem pela fé. É isso que está escrito na Bíblia, irmão. O plano de Deus não é o seu. O plano de Deus é mais alto. O que Deus pensa, o que Deus fala e o que Deus faz é fora da nossa cabeça. Aleluia! Irmãos, está escrito, já está escrito lá no livro de Apocalipse, que diante do trono do Cordeiro estarão homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, milhares de milhares de milhares de milhares, que creram na promessa do Deus de Abraão, aleluia, que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, oh aleluia! Irmão, você está aqui, porque o Deus de Abraão falou com ele, ele creu, aleluia, e você está aqui, nós estamos aqui. Irmãos, a promessa do Senhor é mais ampla do que você possa pensar ou imaginar. E, irmãos, a maneira como Abraão teve por importante a palavra, a promessa do Senhor, isso foi imputado, foi dado a ele como justiça. Ele acreditou no Deus que lhe fez promessas. Mas aí, irmão, a gente vai continuar lendo aqui, que os netos do Abraão, como é que chama lá os netos do Abraão? Hein? Como é que chama os netos do Abraão? Isaac, não, Esaú e Jacó. Isaac é o filho. Irmãos, esses meninos cresceram naquela família. Cresceram ouvindo a história. Meu pai é um milagre. O meu pai é um milagre. O meu pai nasceu, o meu pai Isaac nasceu quando meus avós eram bem idosos. E de uma maneira impossível. E de uma maneira impossível, aqueles gêmeos também eram um milagre, porque a Rebeca também era estéril. Também, a Bíblia diz que o Isaac orou por ela, e ela teve os dois meninos. Esaú, o primogênito, e Jacó, o segundo. O primogênito era aquele que herdava a maior parte e a liderança da família. E, segundo as escrituras, ele também herdaria a promessa, ele carregaria a promessa. Aquela promessa que foi feita a Abraão, Isaac carregou, trouxe, levou, e o seu filho primogênito levaria adiante. E viveria o cumprimento daquela promessa. Mas, irmãos, aconteceu um episódio interessante. Está lá em Gênesis 25. Um belo dia, o Esaú foi caçar. Chegou cansado, morto de fome, exausto. Seu irmão Jacó, que não era gente boa, né? não era muito honesto, não. Estava fazendo uma comida. E o Esaú virou assim: me dá dessa comida aí, porque eu estou morrendo de fome. E aí, olha lá, no versículo 32, como que desenrola o negócio.
Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jura que você vai me vender o direito de primogenitura. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Irmãos, vamos lá, vamos na cena. É uma cena simples, uma coisa simples. O homem chamado Esaú saiu para caçar, não sei quanto tempo ele ficou na caçada, eu sei que ele estava cansado. E o que ele caçou estava cru. Aí ele chegou, tinha uma comida pronta, me dá da comida. E o irmão espertão virou e falou assim: eu te dou não, eu te vendo, se você me vender o seu direito de primogenitura. Irmãos, olha que proposta doida. Vamos lá, você é herdeiro de uma fortuna e está morto de fome. Morto de fome, assim, eu não sei se tinha dias que ele estava sem comer na caçada, mas ele estava exausto e com fome. Aí o espertão do irmão virou e falou assim: você está com fome? Me dá a sua herança, que eu te dou a comida, para você não morrer de fome. Você faria isso? Você passaria a sua pólice de seguro, sei lá, a sua pólice de herança, como é que fala? O cheque com tudo que você tem no banco, a escritura da sua casa. Você passaria para alguém só porque você está com fome? Irmãos, o Esaú passou, vendeu por um prato de comida. E isso aqui, irmãos, é um negócio muito sério, porque Esaú não teve a promessa como preciosa, como importante, nem como valiosa. Ele desprezou. Sabe o que significa desprezar? Desconsiderar, não dar a devida importância. O importante para Esaú naquele momento é que ele estava com fome, que ele estava desfalecendo. Promessa? Se cumprir, cumprir. Se cumprir, cumprirá. Se não cumprir, né? Irmãos, isso é horrível, você não acha não? Você lê isso aqui, você acha horrível? Mas vamos pensar aqui. Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor dizendo: eu tenho um plano na sua vida? Mas aí, irmãos, você conhece um príncipe lá no boteco, lá na night, estou morrendo de amor por ele. E aí você chuta a promessa e pega o laço, escolhe aquela pessoa. Você já ouviu essa história? Quantas pessoas que cresceram na igreja, Deus tem um plano, e o Senhor te convida a participar desse plano, mas eu quero ficar rico. Não, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. Ô, irmãos, eu fui assim. Jesus teve que quebrar minhas perninhas. A gente fala do Esaú, que vendeu o direito de primogenitura e desprezou a promessa. E quantos de nós, ao invés de caminharmos, segurando firmemente a promessa, segurando firmemente o convite que Deus nos fez para participar dos seus planos eternos, a gente vira e fala: não, vou ali, volto já. Não seja leviano como foi Esaú. E isso está escrito lá no Novo Testamento, que ele foi leviano, ele não considerou a promessa do Senhor como importante. Irmão, o que é mais importante? Comer ou viver a promessa do Senhor? Tem certeza? Então larga de ser frouxo, levanta e anda, porque o Deus que te fez promessa não vai deixar você morrer de fome. Ele não vai deixar.
busque, a pastora Cauleu, busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, o nome do Esaú e da sua família saiu da genealogia de Jesus Cristo, do cumprimento da promessa. Por quê? Porque ele não considerou como importante, por causa do momento que ele estava vivendo. Qualquer coincidência é mera semelhança. Mas hoje o Senhor está falando primeiro comigo, depois com você, que é tempo de voltar e segurar nas promessas do Senhor. É tempo. E aí, irmãos, a história continua, o plano de Deus continua. O Esaú não quis, o Jacó fez de tudo. É tão interessante que o Jacó ainda lutou com o anjo: não te largo enquanto você não me abençoar. Irmãos, ele queria aquela promessa, ele queria aquela bênção, e ele viveu. Ele teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, ele teve lá o José. Irmãos, olha que negócio legal. Eu fiquei admirando e pensando nessa perspectiva. Dos 12 filhos, um, chamado José, Deus se revelou a ele, falou com ele através de sonhos, né? Lembra lá do sonho do sol, da lua e as estrelas inclinando, dos feixes de trigo? Ok, o José ficou empolgado. Ele tinha 17 anos quando ele ouviu aquilo e pegou aquilo para si. Os irmãos dele fizeram o que, irmãos? Com o sonho dele? Desprezaram, invejaram e intentaram matá-lo. Mas o Deus que tem planos na nossa vida e que nos insere no plano eterno, cuidou de José até quando José foi jogado lá no fosso, irmãos. E aí isso aqui me faz, né, pensar em coisas maravilhosas. Quem entra no plano eterno de Deus, vive milagres, vive livramento, vive vitória, vive coisas extraordinárias. Irmãos, e o José viveu, aleluia. Quando eu leio a história do José, cara, é impossível. Se ele fosse dos nossos dias, ele ia ser o traumatizado, rejeitado pelos irmãos. Os irmãos tentaram matar, jogado no fosso, injustiçado na casa de Potifar, ainda foi parar na prisão. Irmãos, aquele moço teve uma saúde emocional e espiritual de alguém que se apegou na promessa do Senhor e viveu aquilo que Deus falou que tinha para fazer na vida dele. Irmãos, a história ruim que a gente vive, está escrito lá em Romanos 8, que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, abre parênteses, sejam boas ou más, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia. Irmãos, tem palavras que elas são feias, mas elas são necessárias. Você pode ter vivido a pior desgraça, a pior situação, mas Jesus transforma a sua situação desgracenta em um louvor para a glória dele, aleluia. É isso que Jesus faz, irmãos. É isso que Ele faz quando Ele entra na nossa história, quando Ele se revela a nós, quando Ele nos convida a participar dos seus planos eternos. Irmão, você pode cair na barriga do peixe, fugindo de Deus, mas até isso é transformado num louvor para a glória dEle, aleluia. Até a desobediência do Jonas, a gente lê hoje e Jesus fala com a gente, fala ou não fala? E aí, irmãos, o José foi para o Egito, tornou-se governador, e o Jacó com a sua família
se eu não me engano, 72 pessoas desceram para o Egito para fugirem da fome. E lá no Egito eles se tornaram um povo numeroso. Eles ficaram 430 anos lá. A história foi mudando, porque em 430 anos, muita coisa acontece. E eles foram escravizados. E aí, havia uma promessa. O Senhor falou com Abraão, lá quando começou as promessas, o Senhor falou com Abraão que o povo iria para o Egito, mas que o Senhor os tiraria de lá. Irmãos, e Deus fez. Nasceu Moisés. Tem uma história maravilhosa lá, né, do Moisés. Ele foi criado no palácio, depois ele passou 40 anos no deserto, mas Deus tinha um plano na vida do Moisés. Deus queria usar o Moisés. Irmãos, você já parou para pensar o que é passar 40 anos no deserto, esquecido? Vou arrumar um exemplo aqui. Quem já ficou desempregado? Irmãos, é horrível, não é? Principalmente quando você tem um currículo bom. É horrível. Irmãos, o Moisés era um cara inteligente, estudado, um cara capaz, que foi ter que criar cabrito, ovelha, no deserto. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. Dá para desistir da vida, não dá? 40 anos desempregado, 40 anos morando no deserto, 40 anos cuidando de ovelha. Você que estava aqui no palácio, neto do faraó, despencou, virou cuidador de ovelha. Mas um dia, o Senhor falou com ele na sarça, aleluia. E o Senhor falou, ele aceitou o desafio, desceu para o Egito, enfrentou o faraó, aleluia. Deus se manifestou de maneira poderosa, usou Moisés, mandou lá as pragas, tirou o povo do Egito, aleluia. Foi caminhando rumo ao mar, o mar abriu. Irmãos, pensa num homem que viveu maravilha de Deus. O nome dele é Moisés. Só que ele não viveu isso sozinho. Ele viveu isso com todo aquele povo. E todo aquele povo que passou por aquela experiência, eles passaram por aquilo porque eles tinham uma promessa. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se revelou para aquele povo, que deu a eles o Moisés, que mandou todas aquelas pragas no Egito, que operou aquelas coisas maravilhosas. A promessa deste Deus para este povo eu darei a vocês uma terra que manda leite e mel. Eu vou dar a vocês uma terra. Eu vou dar a vocês uma terra. Fala comigo. Eu vou dar a vocês uma terra. De novo. Eu vou dar a vocês uma terra, aleluia. Irmãos, essa era a promessa do Senhor. E este povo viu sinais, prodígios e maravilhas. Eu nem vou ler o texto todo. Irmãos, eles viram, eles viveram pão descendo do céu, eles viveram água saindo da rocha, eles viveram uma nuvem que os cobria de dia e uma tocha que os guiava de noite. Eles viram manifestações poderosas de Deus. E aí, quando eles chegaram na porta de Canaã, o que aconteceu? Mandaram os espias observarem, e alguns voltaram com um relatório ruim. Alguns não, 10, né? E 2 voltaram com um relatório favorável. E a Bíblia diz que o povo, naquele momento, que já era um povo murmurador, reclamão de natureza, o povo se rebelou, quiseram voltar para o Egito e falaram mal do Senhor. O que é falar mal do Senhor? Você sabe o que significa isso? Murmuração.
o Deus que os levou até ali, eles viraram e falaram assim: Deus trouxe a gente para morrer aqui no deserto. E não era este o plano de Deus. O plano de Deus era levá-los para entrar na terra. Mas eles não creram e quiseram voltar. E a Bíblia diz que aquela geração inteira morreu no deserto, passando 40 anos no deserto. Detalhe, um dia a gente volta nessa história, porque eles não passaram 40 anos sozinhos lá não, Deus foi com eles também. É muito legal isso, a gente fala mal do deserto, mas Deus estava com eles lá no deserto. Mas irmãos, daquela geração, somente 2 homens que entraram na terra. E está lá em Josué 14, esse é o último exemplo que eu quero dar, para a gente falar sobre a questão das promessas. Josué capítulo 14, versículo 6. Irmãos, eu preciso confessar, hoje, depois que eu reli esse texto, eu tive que ajoelhar e chorar muito aos pés do Senhor, porque eu quero ter essa fibra que este homem aqui desse texto tem. Vamos lá, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, estou com 85 anos, estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, aleluia. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho até agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele prometeu. Aleluia! Oh, irmãos do céu, esse aqui é o Calebe. E que, irmãos, se eu fosse daquela geração e tivesse voltado com um relatório legal, mas por causa daquele povo incrédulo, tivesse que passar 40 anos no deserto, acho que eu mesmo ia lá e exterminava o povo. Porque por causa de outros, esses 2 tiveram que passar mais 40 anos no deserto. Mas irmãos, o que é mais importante? O deserto ou a promessa? O que é mais valioso? O que é mais importante? É você viver a promessa ou você chutar o pau da barraca hoje? Os irmãos estão entendendo a colocação? A postura do Calebe, ela me impressiona, porque ele perseverou na palavra que o Moisés deu para ele. Está no versículo 11: certamente a terra que você pôs o pé será sua, dos seus filhos em herança perpétua, porque você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos,
viveu 40 anos no deserto esperando. Eu vou entrar lá. Eu vou possuir aquela terra. Deus me prometeu aquela terra. Aquela terra tem gigante, mas o meu Deus vai me dar graça e força para entrar na terra e expulsar o gigante. Aleluia. Meu irmão, qual a importância da promessa do Senhor para você? Qual é a importância da promessa do Senhor para você? Às vezes, eu atendo pessoas que viram para mim, não quero mais não. Deus me prometeu isso, não quero mais não. Mas eu não quero mais não, já passou tanto tempo. Não aconteceu do jeito que eu queria. Gente, vocês já ouviram isso? Aliás, você já falou isso? Será que nós estamos igual o Esaú? Estou morta de fome agora. Que me importa a promessa? Ou será que a gente está igual o povo de Israel, que tem vivido milagres, tem vivido resposta, tem vivido o sobrenatural de Deus? Irmãos, viver o sobrenatural de Deus é natural para nós, porque Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu tudo aquilo que eu já falei: a paz, a esperança, o Espírito Santo, a força, o livramento, o socorro, a provisão. Irmãos, isso aí é promessa, e Deus cumpre todo dia. Cumpre ou não cumpre? Então, meu irmão, peça perdão por essa murmuração, por essa insatisfação. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está fazendo, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está realizando, Ele está. Pode ser que você não tenha agora o que você quer, mas o Deus que te fez promessas é fiel. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Lembra que o Deus que te fez promessa é aquele que criou o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite, e isso desde a criação até hoje acontece, e acontecerá, aleluia, porque Ele sustenta todas as coisas. Se Ele sustenta as estrelas, se Ele sustenta o sol, se Ele sustenta o dia e a noite, porventura Ele não vai sustentar a sua história, a sua vida, a promessa que Ele tem, aleluia, para você. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Apegue-se ao Senhor e às suas promessas. Ele prometeu abençoar a nossa casa, Ele prometeu abençoar os nossos filhos, Ele prometeu. Meu irmão, olha para mim, Ele prometeu e Ele não vai falhar, aleluia. Ele prometeu. Eu não sei nem, falta palavras para mim, irmão. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Apegue-se à palavra do Senhor, apegue-se às promessas do Senhor. Volta lá no Salmo 119, versículo 162, né? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha um grande tesouro. Alegro-me nas tuas promessas, como quem encontra um grande tesouro. Vamos falar junto? Alegro-me nas tuas promessas, como quem encontra um grande tesouro. Aleluia. Quem tem um grande tesouro aí? Aleluia. Fique de pé, nós vamos orar. Aleluia. O apóstolo, acho que é o apóstolo Paulo mesmo, que tem uma orientação para nós. Ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem
em oração. Alegre-se na esperança. Irmão, é bom chorar. Legal, a gente precisa chorar para despressurizar, já falei isso. Mas a palavra de Deus diz: alegre-se na esperança. Vai lá, nas anotações, eu tenho sempre falado isso. O que Deus fala com você, anote, irmão. Põe data, né, Márcia? A Márcia tem 350 mil cadernos, né? Tudo que Deus fala com ela, ela anota. Tudo que o Espírito Santo faz ela lembrar, ela anota. Porque, irmãos, a nossa memória é curta. E aí, o dia que a gente está triste, a gente tem que voltar lá e ler. Você tem que voltar lá na palavra do Senhor e ler. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere em oração. Nós vamos orar agora. Você vai orar. Deus tem te feito promessas. Não é para você esquecer. Não é para você guardar na gaveta. Não é para você fazer de conta que ela não existe. É para você lembrar. Lembrar. Incline sua cabeça e apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor e fala: Deus, eu preciso mudar a minha postura com relação às tuas promessas. Eu preciso mudar a minha postura diante daquilo que o Senhor tem prometido a mim. Senhor, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem falado comigo, daquilo que o Senhor me prometeu. Meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa noite. Perdão, Senhor, por desconsiderar, por não ter como valioso aquilo que o Senhor nos promete. Meu Deus, no nome de Jesus, nos perdoa e ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nos apegar ao Senhor e à Tua palavra. Senhor, nós queremos nos agarrar, trazer para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro dos nossos sentimentos, para dentro da nossa inteligência, a Tua palavra poderosa, que não volta vazia, aleluia, mas ela cumpre aquilo para o qual foi designada. Vivifica-nos segundo a Tua palavra. Vivifica-nos segundo a Tua palavra. Senhor, as Tuas maravilhosas e preciosas promessas nos tornam participantes da Tua natureza divina. Que o Teu Espírito esteja revelando isso a nós. Alegra o coração do Teu povo, Senhor. Alegra o coração da Tua igreja, porque o Senhor está realizando coisas extraordinárias a nosso favor, aleluia, e muitas outras o Senhor fará. Vivifica-nos na Tua palavra, Senhor. Vivifica-nos na Tua palavra, em nome de Jesus, aleluia. Cante comigo assim. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, a promessa, aleluia, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Oh glória, aleluia. Levante suas mãos e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh, glória! Aplauda o Senhor! Aleluia! Aleluia! Mas irmãos, nós ainda vamos orar. Quem está precisando de renovo aí? Para acreditar na promessa. Quem abriu a boca grande, cheia de dente, falou que não devia. Eu quero te convidar, vem aqui à frente, nós vamos orar junto. Para nessa noite, você ser renovado no Senhor. Eu quero chamar a pastora Rosinha, que acabou de viver uma grande promessa do Senhor, uma coisa que ela nem imaginava que ia acontecer. Aliás, se tem uma pessoa que vive promessa e coisas extraordinárias, é a pastora Rosinha. Irmão, quem quer viver? Então vem aqui à frente que nós vamos orar. É desafio, pode vir. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento, não, vem cá. Eu estou aqui porque eu também quero. Se eu estou contando isso tudo para vocês, irmão, porque o Espírito Santo teve que bradar no meu coração, na minha vida. Pode vir, pastor. Não fica frouxo esperando a promessa, não. Firme nas promessas do Senhor. Nós vamos cantar firme nas promessas. Oh Pai, nós sabemos que Tu és Deus de promessas, Tu és Deus que realiza promessas em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor, meu Pai. Senhor, aqui está, Senhor, essas pessoas diante de Ti. Senhor, vai tocando no coração aqueles que perderam a esperança, aqueles que receberam promessa um dia, Pai, assim como eu um dia recebi uma promessa, e depois de 11 anos essa promessa veio se cumprir.
Senhor, mas eu nunca esqueci, eu nunca desisti daquela promessa, Pai. E chegou o dia que o Senhor realizou, que o Senhor cumpriu, Senhor. Assim seja na vida de cada pessoa que está aqui. Renova cada uma delas, Pai. Renova a esperança de cada uma dessas pessoas, aquelas que estão em casa, aquelas que receberam promessas, Pai, pessoais, Senhor, que elas possam continuar crendo que existe um tempo determinado pelo Senhor, Pai, debaixo dos céus. E se o Senhor falou a promessa, vai cumprir, meu Pai. Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, porque Tu és Deus que cumpre as Tuas palavras, ó Pai. Aleluia, aleluia! Agora olha aqui para mim. Qual que vai ser a sua postura diante da promessa do Senhor? Vou te lembrar o hino antigo. Firme nas promessas do meu Salvador, glória! Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Fica firme, irmão. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de... Eu não irei falhar. Vamos lá, ó. Firme nas promessas, não irei falhar. Quando a tempestades a me consta, pelo verbo eterno eu hei de batalhar. Firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme, promessas de... Glória a Deus. Levante suas mãos. Que a maravilhosa graça do Senhor, o eterno amor do Pai e a firme consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua casa, com a sua família, de hoje até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmão. Uma boa semana. Não saia sem abraçar os irmãos.